Bom, pessoal, vamos começar aqui falando sobre auditoria e segurança de sistemas. Na aula passada, conversamos um pouco sobre as malwares, sobre os softwares que roubam informação, dão acesso remoto, né? Sobre os ataques, sobre as ferramentas aí que eles acabam se utilizando para poder invadir sistemas, né? Usando aí como base a cartilha de segurança digital do CERT, tá? E aqui vamos dar continuidade nesse conteúdo, só que agora eu vou aproveitar para falar alguns conceitos de segurança de informação que ficaram faltando, que eu ia passar na aula anterior, mas o tempo acabou não dando, né? Que foi reforçado aí esse conceito sobre malware. Então, vou estar abordando um pouquinho com vocês aqui sobre esse assunto. Deixa eu dar uma olhadinha. Bom, então o que acontece? Vou estar falando aqui um pouquinho sobre a parte de conceitos de segurança de informação. É bacana começar com essa frase aqui do Johan Yovel, que é um conhecidíssimo analista de segurança, que ele fala o seguinte, né? Abre aspas aí para ele. Você deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para preparar contra o perigo, sem esquecer que tudo o que fizer não lhe dará segurança total. Quem acredita em segurança absoluta tem um problema psicológico e deve ser tratado, né? Então, no caso, todo cuidado que possamos tomar para evitar ser invadido, ou todo cuidado que possamos tomar para evitar um ataque virtual ou qualquer outro tipo de ataque ou ameaça à nossa segurança, seja ela qual for, né, nunca é completo. Então você nunca vai ter uma segurança absoluta. Acreditar que você tem isso é realmente ter algum tipo de problema. Então você sempre vai estar vulnerável a algum tipo de ataque, algum tipo de coisa do tipo. Tá? Então qual que é a visão geral de quando se trata de segurança de informação, né? Não criamos roteiros, não tem receita de bolo para segurança de TI. O que é passado para vocês, como fala aqui, ó, são conceitos, técnicas e procedimentos que permitem que vocês tenham aí conexões, sistemas, coisas mais seguras, né, visando aí o gerenciamento da proteção de dados digitais, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ter aqui. Tá? Então, não existe um milagre de dizer que você faz isso aqui, você vai estar totalmente seguro. Mentira, não tem isso. Não tem como ter isso. Tá? Então, é importante que vocês tenham aí esse nível de consciência. Bom, outro ponto que é importante, né, no mundo das redes e do comércio eletrônico, todo sistema de computador hoje em dia ele é um alvo. Antigamente, o alvo principal, né, esse carinha aqui, né, o alvo eram os bancos. Vou até trocar aqui, né, Antigamente o alvo era o banco. Então vocês podem ver que vai ficar muito feio que eu estou escrevendo com o mouse, né? Mas antigamente esse cara era o alvo. Quando ia ter algum ataque virtual, quando ia ter algum tipo de roubo de valores e tal, era ele que era invadido, tá? Hoje o alvo se tornou qualquer computador, né? Qualquer computador de usuário. A gente começou a ter comércio eletrônico, os bancos começaram a se fortalecer, né, como entidades para poder passar esse serviço, né? E os clientes começaram a ter essa conversa direto com o banco. Então, hoje, o banco é uma instituição muito forte, uma barreira muito protegida para um hacker querer entrar e roubar informação. A não ser que seja um agente interno, isso a gente vai falar depois. Pode ser que seja um agente interno que queira entrar lá dentro, por exemplo. Mas se o banco está forte,
O sistema de computador, que é o usuário, o cara às vezes mal tem um antivírus. Então, no caso, se eu sou o cara que quero roubar algum valor, eu vou evitar roubar o banco agora, porque eu sei que o banco está bem protegido. É bem difícil conseguir fazer alguma coisa ali. Mas o usuário comum, ele é fraquinho, ele não tem proteção nenhuma. Ele não tem essas barreiras. Então, o meu usuário... Nem vou tentar escrever aqui usuário. Mas o meu usuário, ele pode estar bem mais vulnerável. Então, vou atacá-lo, né, mais claramente. Basicamente, não tem como saber o motivo, mas que leva a um ataque, né? Mas o que pode ser muitas vezes colocado, tá? Pode ser motivo financeiro, pode ser motivo de espionagem industrial, indiretamente também é financeiro. Pode ser realmente o roubo de dinheiro, o roubo de informações, tá? Pode ser só por vaidade, por cara tentar mostrar que ele pode. Isso é um motivo bem grande, tá? Pode acontecer. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, que me chamaram aqui para uma outra coisa. Eu não vou parar a aula, vou só dar uma pausa aqui e vou continuar. Então, pessoal, voltando aqui, tive que acabar voltando. O objetivo da disciplina, quando a gente fala de segurança de informação aí dentro do nosso curso, né, é apresentar uma visão gerencial das ferramentas de segurança, né, de uma rede corporativa, porque o foco da nossa disciplina é redes, né, e as principais tecnologias que são correlatas. Então, em alguns pontos, a gente vai falar um pouquinho mesmo sobre vírus, sobre o que são os vírus, como falamos aí na aula anterior, mas em outros momentos, vamos falar muito fortemente das formas de proteção, que é inclusive o nosso foco. Nosso foco aqui não é um curso de invasão, né? É um curso de proteção, tá? Por isso que está englobado na matéria de redes. Tem algumas grades que tem a matéria de segurança de informação em si, e algumas outras grades, como essa, tem dentro da matéria de redes esse foco em falar de segurança de informação, tá? Bom, isso aí já é óbvio, né? Então, o objetivo do curso não é o ensino de técnicas para explorar vulnerabilidades de segurança ou invasão, tá? É estudar como isso é feito para que a gente se proteja. Como desenvolvedor, como é que eu posso deixar o meu sistema pelo menos um pouco mais seguro. E aí, quem tiver interesse em aprofundar na área, é uma área do TI bem importante para ser estudada, tá? Então, galera, como é que é feito a segurança? Como é que implementa segurança de informação, tá? Para implementar a segurança de informação, eu tenho que ter pessoas, ou seja, eu tenho que ter equipe especializada em segurança de informação, tá? Então, ou a equipe tem que estudar bastante para poder se aprofundar nesse tema, ou tem que trazer pessoas que realmente conheçam esse tema, tá? E depois eu tenho que criar métricas e políticas, ou seja, eu vou ter que criar regras e vou ter que criar métricas de como seguir essas regras que eu vou criar, os padrões que devem ser seguidos e os procedimentos que devem ser adotados por todos, tanto da equipe técnica quanto da equipe operacional, ou seja, quem vai estar sob a tutela dos técnicos aí de segurança, tanto quanto os procedimentos e padrões dos técnicos de segurança. E como eu vou controlar, tá? Como vai ser realizado aí esse controle. Outro ponto que é bem importante é definir, uma vez eu tendo uma equipe, uma vez eu tendo as regras e políticas, padrões e procedimentos e como controlar definidos, eu vou investir em ferramentas e mecanismos bem configurados. Ou seja, aqui são regras, é basicamente papelada e estudo de procedimento. Aqui equipe, RH, são pessoas. Aqui sim, eu vou investir em software, eu vou investir em hardware, eu vou colocar servidores, eu vou colocar sistemas de antivírus, eu vou implementar firewall, eu vou implementar regras de segurança, vou colocar um Active Directory, se for o caso de rede Windows bem definida, se for o caso de uma rede Linux, colocar um IP Tables. Pode ser que a rede seja mista
os equipamentos de servidores e tal sejam Linux e os usuários sejam Windows. Então, todas as configurações desse gerenciamento bem feita e equipamentos está aqui, tá? Ou seja, eu preciso pessoas para definir. Isso que é bem importante da gente olhar aqui. Preciso de pessoas para definir métricas e políticas. Preciso de ferramentas que também são administradas por essas pessoas, mas obedecem essas métricas e essas políticas, tá? E com base também nessas métricas e nessas políticas, as pessoas da minha equipe vão monitorar toda uma rede, tá? Usando como base novamente, né, essas métricas e usando essas ferramentas que nós implementamos. Então, olha o ciclo como vai ficando o tempo todo, tá? E para que esse monitoramento ele vai ser lá mais ostensivo, digamos assim, preventivo, até para que as pessoas saibam que elas estão sendo monitoradas, elas saibam que dependendo que se elas descumprirem determinadas regras de segurança, elas podem ser punidas, né, de alguma forma. Mas isso nada adianta se não tiver primeiro um treinamento que essas pessoas executem para as equipes, né, o pessoal que vai trabalhar dentro desse setor de tecnologia. Se eles não tiverem consciência sobre a segurança de informação e o que eles fazem pode comprometer a segurança da organização, não adianta nada. Então é bem importante a gente ter todo esse esqueminha bem definido aí nos nossos procedimentos, tá? Vou dar uma paradinha aqui porque eu tenho que dar um oi ali no Teams, rapidinho. Bom, galerinha, voltando aqui, então com todo esse ciclo é que conseguimos implementar a segurança de informação dentro de uma organização, tá? Bom, os conceitos básicos de segurança a gente sempre vai lembrar, tá? Então, a segurança de informação ela sempre tem que garantir disponibilidade, ou seja, que os dados estejam disponíveis para quem necessita deles. Integridade, né, que eles não sejam alterados, né, que eles não sofram alterações indevidas. Confidencialidade, que os dados sejam confiáveis, ou seja, sejam de fontes confiáveis. E autenticidade, que é basicamente você ter a certeza de quem está acessando, né, se ele vai ser realmente autenticado, se aquela informação é realmente verdadeira, né, se a autorização também é realmente verdadeira. Beleza? Aqui, ó, como ele fala, tem alguns conceitos, né? Uma informação íntegra é uma informação que não foi alterada de forma indevida ou não autorizada. Ter confidencialidade na comunicação é ter a segurança de que foi dito a alguém ou escrito em algum lugar, do que foi dito ou escrito em alguém ou em algum lugar, só será escutado ou lido por quem tiver autorização para tal, né? E não basta estar disponível, a informação deverá estar acessível de forma segura para que possa usá-la no momento solicitado e para que seja possível garantir sua integridade e confidencialidade, tá? Então é bem importante esses pontos aí dentro da segurança de informação. Vocês vão ouvir essas frases aí em vários momentos, tá? E a autenticidade, a garantia de que o objeto em análise provém das fontes anunciadas, assegurando a sua identidade, que a sua identidade dessas não é falsa. Essa frase é de Stallman, Richard Stallman, que foi um grande cientista da informação, tá? Que consiste em proteger a informação contra a inserção de objetos contrafeitos no sistema, que inclusive é um tipo de ataque, a gente vai falar sobre isso um pouquinho depois. É um tipo de ataque quando você
altera dados dentro de uma base, não tornando eles mais autênticos ou entrando aí de forma não autêntica dentro de sistemas. Beleza? Então é bem importante aí esses conceitos. Tipos de ataques. Então nós temos ataques de interrupção. São aqueles ataques que fazem o serviço parar, como o DDoS, que falamos aí anteriormente. Aqueles ataques que ficam sobrecarregando os servidores e fazem os servidores cair. Existem ataques de modificação, onde se modifica a informação que está lá dentro, tá? E acaba, por exemplo, o cara vai lá e zera as multas dele do Detran. É um ataque de modificação, tá? Ou ele vai lá no banco e altera o valor do saldo dele. É um ataque de modificação. Ele fez uma alteração. Interceptação, que quando a gente estava falando lá do sniffer, né, que fica interceptando dados dentro de uma rede, buscando aquele tipo de informação. E de fabricação, quando se fabrica ferramentas como os trojans, por exemplo, ferramentas de trojan, eles são ataques de fabricação, fabrica uma ferramenta para invasão. E lá ele pode fazer no futuro uma interrupção de serviço, uma modificação de dados e até uma interceptação de informação, tá? Então são os 4 tipos mais comuns de ataques que nós temos aí. Aí aqui no caso vai ter os tipos, né? Interceptação, no caso foi colocado aqui, né? Eu só vou colocar aqui que tem a ameaça e a confidencialidade, que é quando você copia uma informação de alguém, de alguma instituição, nesse tráfego. Então você consegue interceptar um e-mail, você consegue interceptar uma conexão, pegar os dados dessa pessoa e aí você usa isso para fazer algum tipo de espionagem. É o mais comum. Bom, outro ponto que é importante, premissa fundamental em segurança, prevê que não existe nada 100% seguro. Isso eu já até tinha falado, então sempre haverá um risco, tá? Por mais seguro que você esteja nos seus equipamentos, sempre vai ter um risco. Alguns exemplos de vulnerabilidades que podem ocorrer e que podem causar invasões, como as que vimos aí pelas malwares anteriormente. Falta ou falha de backup, né? Ou seja, falta ou falha de backup pode ser um problema importante. Para quem mexe com um sistema, backup é uma coisa importantíssima. Quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um. Então backup sempre. Backup hoje, backup amanhã, backup sempre. E a falta do backup em um determinado ataque, por exemplo, de um ransomware que criptografa suas informações e às vezes não dá para recuperar se tiver uma criptografia de 256 bits lá e você não tiver as chaves. É um abraço. Não tem como. Rede sem fio é sempre um risco. Que, como já foi falado, você pode ter o sniffer lá capturando os dados e tentando entrar em alguma rede sua, em alguma conta sua e tudo mais. Se os aplicativos que você estiver usando não tiver criptografia, pode ser um problema. Baixa ou falta de capacitação do pessoal técnico na parte de segurança de informação. Então pode deixar algumas brechas vulneráveis no desenvolvimento de um software, pode deixar algumas brechas de vulnerabilidades em uma rede, tá? Descarte de material classificado, ou seja, o cara pegar senhas ou documentos importantes e jogar no lixo sem destruir. Até por isso que nas empresas existem as máquinas de picar papel, né? Por mais que não hoje em dia tudo está saindo um pouco mais do papel, mas ainda tem muita coisa em papel e quando ele vai ser descartado tem que ter um certo cuidado. O lixo de uma pessoa pode falar muito sobre ela, né? Sobre o compartilhamento de senhas, aquelas pessoas que compartilham as senhas delas com outras pessoas, isso é muito perigoso, tá? Às vezes o cara dá a senha para o estagiário, anota a senha no monitor do computador. Isso é muito perigoso. E a questão de falta de treinamento e conscientização do pessoal também, que leva a ações de engenharia social, que leva ao compartilhamento de senhas.
Então tudo isso pode causar vulnerabilidade. Repara bem que boa parte dessas falhas, né, ó, tá, são relacionadas ao humano, tá? São relacionadas ao ser humano. Ser humano, se não tiver a parte de conscientização de equipe, fica muito difícil você manter a segurança de informação, tá? Então a conscientização é muito importante, porque o ser humano é o fator chave na segurança. Não adianta você ter todo o ambiente de segurança bem configurado se algum membro que tem algum privilégio faz alguma bobagem, tá? Os ataques, eles podem ser considerados acidentais ou intencionais. Então, por exemplo, o cara pode, sei lá, por algum acaso do destino, digitar um comando errado e acabar derrubando o servidor da empresa. Pode, é um ataque acidental. Ou ele pode fazer isso de forma intencional para poder prejudicar o trabalho da empresa, tá? Eles podem ser passivos ou ativos. Você mesmo executa o ataque, ou seja, você é o agente ativo desse ataque, ou você é um agente passivo, você acabou executando esse ataque esse ataque foi executado por meio de terceiros, e você pode ser esse terceiro, né? Por exemplo, os botnets que criam zumbi nas máquinas. O agente ativo instala um software no teu computador, e esse software do teu computador ataca a rede que ele quer, realiza o ataque, né? Então, no caso, o agente ativo é esse outro cara aqui. Você acabou atacando aquela empresa de forma passiva, você não quis fazer isso, tá? Mas infelizmente você foi um agente passivo, tá? Ou o cara instala um vírus no teu computador e o teu computador vai lá e rouba informação do teu gerente. Aí vem pro teu computador e vem pro atacante direto. Então o atacante ativo usou o teu computador e você, como agente passivo, roubou, mesmo sem saber, as informações do teu gerente, tá? E eles podem ser feitos de forma externa, de pessoas de fora da empresa, ou internos, pessoas dentro da empresa. E para falar a verdade, a maior parte dos ataques hoje são de pessoas internas da empresa, ou que querem tirar alguma vantagem, ou que estejam insatisfeitas com algumas coisas. Então isso é bem complexo, tá? Então as estratégias de defesa são basicamente o que chama de defesa de profundidade, tá? Que é todas as regras, todas as políticas, né, que a gente pode estar adotando, tá? E montar toda essa defesa através de conceitos, entradas de portas e tudo que pode ser adicionado, firewall, software antivírus, tudo isso vai estar dentro de uma defesa em profundidade. Topologia de rede vai estar o que vocês estiveram mais próximo, que dá para ver, organização das máquinas, saber ter um bom mapeamento das máquinas, saber onde está cada máquina, que usuário está em cada máquina, tá? Como elas estão distribuídas, em que setor cada uma está, como está configurado o teu Active Directory para tu identificar os teus usuários. E a última, que é a formação e conscientização de equipe mesmo, né? Não tem jeito. Então isso aqui é uma parte documental, uma parte física e uma parte de conscientização. Não tem jeito, tá? Bom, existe a analogia de castelo, né, da proteção. A aplicação é onde é o que tem que ser protegido, tá? E aqui é onde vai começar a entrar o invasor. Então o invasor, ao entrar, ele tem que parar. A ideia é que você tenha políticas de segurança fortes, regras fortes, que parem o teu invasor aqui já. Mas se ele conseguir passar das tuas políticas de segurança, ele vai chegar no teu roteador, né? Nos meios de roteamento da tua rede. Vão ser configurados. Ao chegar aos teus roteadores, para chegar no próximo ponto, ele vai ter que passar no teu firewall. Então tu vai ter que ter aquele equipamento que filtra a rede para ver se vai o que pode e o que não pode entrar.
Se ele conseguir passar do firewall, ele tem que passar dos IDs. O que são esses IDs? Identificadores de intrusões. Tá? Então, esses identificadores de intruso são os softwares antivírus, são os anti-malware, coisas do tipo, que vão tentar parar o cara aqui também. Aí, se ele passar por isso, aí, infelizmente ele vai chegar nos hosts, que os hosts são os computadores. E aí, passou dos hosts, dentro dos hosts tem as aplicações, que são os programas. Aí sim, ele vai ter acesso aos dados. Beleza? Então, isso aqui é uma outra forma, né, de como ele vai chegar nos arquivos. Então, roteadores, firewall, detecção de intrusos, ou seja, antivírus, anti-spyware e tudo mais, computadores e arquivos, tá? Esse é o caminho que o cara faz. Tipos de proteção, basicamente chovendo molhado, do que a gente já falou aqui. Teremos as proteções físicas, acessos às portas, né? Acessos à organização dos computadores, hardwares de proteção e tudo mais. Lógica, softwares de proteção, software de firewall, toda a parte de proteção de sistemas e a parte administrativa, que são as regras, proteções e políticas de segurança e métricas que são criadas, beleza? Aqui tem alguns conceitos, algumas URLs, tá? Para que a gente possa falar sobre políticas de segurança, belezinha? Então, galera, basicamente é isso. Vou deixar disponível aí para vocês, tá bom? Show!